Vamos nessa então, porque o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou nesta quinta-feira que uma nova prorrogação do auxílio emergencial só vai acontecer caso haja uma segunda onda de Covid-19 no país. A declaração foi dada em um evento online organizado pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abras. De acordo com Guedes, a prorrogação não é uma possibilidade, mas sim uma certeza. O ministro reforçou que o país agirá como da primeira vez e que o governo decretará estado de calamidade pública e recriará o auxílio emergencial. Apesar da fala, Guedes reiterou que essa não é a expectativa da equipe econômica. Abro aspas. O plano A para o auxílio emergencial é acabar em 31 de dezembro e voltar para o Bolsa Família. A pandemia descendo, o auxílio emergencial vai descendo junto. A renovação do auxílio emergencial não é nossa hipótese de trabalho, é contingência. Fecha aspas. No evento, o ministro falou sobre as estratégias e desafios para a economia nos próximos meses. Segundo Guedes, ao final de 2020, o governo terá gastado mais de 600 bilhões de reais, ou 10% do PIB, para combater os efeitos da pandemia no emprego e na renda. Já está conosco aqui conectado, deixo antes de ouvir o nosso Josias de Souza, dar o nosso boa tarde aqui ao Paulo Figueiredo Filho. Tudo bem, Paulo? Boa tarde para você. Boa tarde para a Thaís, para o Josias e para você também, Paulo, e principalmente para os nossos ouvintes. Seja bem-vindo. Vamos lá, então vamos começar. Vou começar por você, Josias. É necessária a prorrogação do auxílio emergencial e as reformas? Pois é, o que eu estou percebendo é que o governo está operando em dois universos. Num, o Paulo Guedes esclarece que a dívida pública já encosta em 100% do PIB, declara que o plano A é diminuir o auxílio emergencial na proporção direta do descenso da pandemia. E, encerrada a emergência, voltamos para o Bolsa Família, foi o que disse o ministro da Economia. Havendo uma segunda onda de Covid-19, esclareceu o ministro, volta o auxílio de emergência. Operando num universo paralelo, o presidente Bolsonaro festeja nas redes sociais o que ele supunha ser o fracasso de uma vacina, mais uma que o Jair Bolsonaro ganha, convida o brasileiro a enfrentar o coronavírus de peito aberto. Tem que deixar de ser um país de maricas. Num país convencional, o ministro e o presidente operariam na mesma sintonia. Mas no Brasil, sobretudo no Brasil de Bolsonaro, o presidente age como se estimulasse uma nova onda de contágio com a qual o ministro, que é gestor hoje de uma ruína fiscal, diz não contar. A segunda onda do coronavírus varre países europeus, acende sinais de alerta nos Estados Unidos e nada faz supor que o Brasil esteja imune a esse flagelo. Surgem, aliás, sinais preocupantes em São Paulo. Considerando-se que essa pandemia já produziu entre nós, brasileiros, mais de 163 mil cadáveres, o razoável seria que o presidente estimulasse a população a se precaver com os meios de que dispõe e se vacinar tão logo seja possível. Mas o presidente Bolsonaro trafega na contramão, ele menospreza o vírus, ele propaga a liberdade de não se vacinar ou o direito de infectar terceiros. Quem olha de longe fica confuso. Percebe que o ministro Paulo Guedes e o presidente Bolsonaro, que são hoje as duas principais autoridades do Poder Executivo, estão falando coisas diferentes, expressando-se na mesma língua. Fica-se com a impressão de que, diante da pregação meio sem sentido do presidente, o ministro soa mais lógico, mas há sempre o risco de quem passa não conseguir distinguir quem é quem. Muito bem, Paulo Figueiredo, o Paulo Guedes disse que a prorrogação do auxílio emergencial, se caso nós tivermos a segunda onda, não é uma possibilidade, é certeza. Agora, qualquer pessoa de bom senso enxerga a nossa situação fiscal no Brasil e tem a certeza absoluta que as reformas não são possibilidade, são certeza também, né? Ou estou errado? Tem que combinar com o presidente da Câmara e o presidente do Senado, que, enfim, ou com os novos que virão aí. Eu entendo que o presidente Bolsonaro continua defendendo o que sempre defendeu, né? A liberdade do indivíduo, isso que o Josias aí está chamando de direito de contaminar os outros, é mais ou menos como se você defendesse o direito de dirigir como o direito de você bater de carro e matar os outros, né? Uma coisa assim, faz pouco sentido para mim.
E além disso, que ele já falamos sobre isso ontem, mas o que ele defendeu na questão quando ele disse que não devíamos encarar o vírus como maricas, era o direito das pessoas, aliás, a obrigação das pessoas de encararem as adversidades da vida com coragem, né? Eu acho que o brasileiro é um povo bastante corajoso, que enfrenta bastante adversidade. Acho que a população entendeu bem o discurso do presidente. A gente tem que ver se vai ter mesmo uma segunda onda, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ainda não entende, até hoje, a gente não entende bem o coronavírus. Ninguém entende a letalidade, qual é a letalidade da doença. Até hoje, ninguém sabe a letalidade do coronavírus real. Mesmo o número de mortes, né, que é diferente da letalidade, porque a letalidade é um índice, né? Uma razão entre dois números. Mas o número de mortes, ninguém tem certeza. Os relatos de pessoas que morreram de outras coisas que foram jogadas na conta do Covid são inúmeros. Eu acho que todos os ouvintes devem conhecer pelo menos um caso de primeira mão de gente que morreu de alguma outra coisa e foi jogada em Covid. O que é certo é que todo aquele caos que foi projetado, todo aquele apocalipse que diziam que ia acontecer, né, 1,5 milhão de mortes que a imprensa prometia, aquele youtuber biólogo, foram mesmo... Assim, foi um erro de magnitude, né? Porque todo o lockdown foi prometido em cima desses números. Você falava, vão ter 1,5 milhão de mortes no Brasil por causa de Covid. Bom, então, aí talvez a gente tenha que fechar as coisas. Mas no final, isso não aconteceu, né? Eu lamento todos os que morreram de Covid e também todos os que morreram de outras coisas. A morte é sempre a perda de uma vida humana é sempre uma coisa muito triste. Só que o planejamento foi feito em cima desses números astronômicos de 1,5 milhão e esses números não aconteceram. Por que eu estou dizendo isso? Porque só faz sentido você falar em um novo auxílio emergencial se você for falar em um novo lockdown. E a conta do lockdown era para impedir 1,5 milhão de mortes ou para impedir o tal do colapso do sistema de saúde, que também nunca aconteceu, né? Então, no final das contas, a imprensa, o pessoal tem que decidir se o colapso do sistema de saúde vai acontecer agora na segunda onda. Por que não aconteceu na primeira? Ou não aconteceu na primeira porque todas as previsões estavam erradas, e aí eu acho que a imprensa tem que fazer um meia-culpa e dizer, olha, poxa, talvez ali aquele ar de arrogante, autoridade com que a gente falava, talvez seja a hora da gente se desculpar e tal, a gente estava errado. Ou então eles vão ter que parabenizar o governo Bolsonaro pelas medidas que foram feitas que impediram o colapso do sistema de saúde. Mas se a imprensa for fazer isso, ela tem que me avisar para eu comprar pipoca, porque vai ser a primeira vez que eu vou ver a imprensa elogiar o governo Bolsonaro desde que o presidente assumiu. Eu nunca vi, o presidente aparentemente não faz nada certo, né? Então eu não sei se vai haver uma segunda onda, ninguém sabe se vai haver uma segunda onda, ninguém sabe se o que está acontecendo na Europa é de fato uma segunda onda. O que se sabe é o seguinte, o lockdown vai voltar? Só faz sentido você discutir coronavírus se for voltar ao lockdown. A população vai aceitar voltar ao lockdown, uma medida que a própria Organização Mundial de Saúde, pelo menos essa sim, fez meia-culpa e disse que precisam ser tirados das políticas públicas dos governos, os lockdowns, os governos precisam abandonar o lockdown como estratégia de controle do coronavírus. Então, se não vai haver lockdown, aí o auxílio emergencial ele deixa de ser tão importante, né? E é óbvio, como você falou, Paulo, a situação fiscal do Brasil não possibilita que haja um novo auxílio emergencial. Simplesmente as contas públicas não aguentam. Então, sinceramente, eu acho que o ministro Paulo Guedes estava falando de um cenário hipotético que ele mesmo diz que é pouco provável. Acho que a gente vai seguir o rumo normal para a economia se recuperar pelo trabalho, pela iniciativa privada e, se Deus quiser, com as reformas que você menciona. Muito bem. Thaís Oyama, e as nossas reformas? Pois é, Paulo, você perguntou das reformas, os colegas também deram uma tergiversada aí, mas eu queria pedir para voltar para a pauta, porque eu queria esclarecer um ponto que eu acho importante. A gente partiu da pauta de que o ministro Paulo Guedes havia dito que o novo auxílio emergencial, a prorrogação do auxílio emergencial é uma certeza no caso de haver uma segunda onda. Então era disso que a gente começou a falar, né? E é desse ponto que eu queria tratar aqui. Por quê? Porque a declaração do ministro Paulo Guedes está sendo lida de uma forma incorreta, Paulo. Ela está sendo lida como se o ministro estivesse indicando que haverá prorrogação do auxílio. Isso não é verdade. Eu falei com uma autoridade do governo que me disse que não é nada disso. Por quê? Primeiro, remetendo ao que o Paulo Figueiredo falou,
Não, nem o governo e nem Paulo Guedes acreditam que vai haver uma segunda onda de coronavírus no Brasil. Eles não acreditam nisso. Então, aliás, o Paulo Guedes deixou isso claro na fala dele de hoje. Ele disse: a pandemia está decaindo. Então, o governo não acreditando na vinda dessa segunda onda, o governo também não acredita na prorrogação do auxílio em caso de segunda onda, certo? Então, no que o Paulo Guedes acredita, e é o que ele vem falando no ouvido do presidente. Ele acredita e vem dizendo ao presidente que a pandemia está decaindo e não vai ter segunda onda. Ele acredita e vem dizendo ao presidente que a economia vai ter uma recuperação em V. Ele repetiu isso na fala de hoje. E ele acredita e vem dizendo para o presidente Bolsonaro que tanto essa recuperação em V quanto o fim da pandemia vão aquecer a economia o suficiente para dispensar qualquer programa de recuperação, de distribuição de renda, como, por exemplo, o programa de renda cidadã, para o qual ele, Paulo Guedes, não conseguiu arrumar dinheiro. Então, Paulo Guedes tem dito ao presidente que a salvação da lavoura, em suma, vai vir da ideia dele de recuperação de economia. E essa ideia passa necessariamente, obrigatoriamente, pelo tal imposto digital, que o ministro Paulo Guedes já havia dito há pouco tempo que tinha morrido, estava morta e enterrada, mas que ele voltou a citar nesta fala de hoje. O imposto digital é uma obsessão do ministro Paulo Guedes e a única forma que ele vê, que ele enxerga, de compensar a desoneração da folha de pagamento das empresas e gerar empregos. Então, eu vou repetir aqui o que ele disse, porque acabou ficando longe. Ele disse o seguinte, a pandemia está descendo, o auxílio emergencial está descendo junto, porque veio de R$600 para 300. E a economia voltando. Essa é a nossa realidade, nosso plano A. Ah, mas aí se voltar a pandemia, aí a gente entra com a prorrogação do auxílio, ou seja, não é preciso pensar em renda cidadã. Foi isso que o ministro quis dizer. Essa fala dele não foi em favor da prorrogação do auxílio, foi contra o projeto de renda cidadã para o qual o ministro Paulo Guedes não arrumou dinheiro. Foi isso. Josias pedindo a palavra. Eu acho também que está muito claro, a Thaís tem toda a razão. A fala do ministro está bastante clara. Ele, inclusive, disse que esse não é o plano A do governo, você dá outro auxílio emergencial. Até insinua que, se isso for necessário, uma hipótese que ele considera descartada, ou pelo menos não é a hipótese com a qual ele trabalha em primeiro plano, se isso ocorrer, ele insinua ali que pode ser menor do que os R$600 que foram concedidos aí num primeiro momento, agora baixou para 300, né? E agora, é preciso levar em conta também, que é o que eu estava dizendo, se você quer ajudar a si mesmo, e supõe-se que o governo queira fazer isso, o presidente precisa operar na mesma sintonia do ministro. Então, para que não haja problemas, nós não temos vacina, vamos nos precaver, vamos usar máscara, vamos fazer o que está ao alcance de todo mundo fazer. E é preciso também levar em conta que houve sim problemas graves no Brasil. Afora o fato de que nós estamos aí com 163 mil mortos, isso não é pouca coisa. Houve sim colapso no Brasil, colapso hospitalar, cidades que administraram mal tiveram problemas. Manaus teve problema. O prefeito lá quase não fez porque houve protesto da população, mas queria fazer enterro um caixão em cima do outro. Não havia vaga não era só em hospital, não, no cemitério, para enterrar as pessoas. E é preciso levar em conta também que os números estratosféricos talvez não tenham sido atingidos, ou nós ficamos aqui neste lamentável 163 mil e não acabou ainda a contagem, justamente porque foi feito algum tipo de isolamento social. Não houve lockdown no Brasil, houve isolamento social, em alguns casos um isolamento mequetrefe, porque infelizmente o brasileiro o Brasil é uma sociedade muito desigual. Alguns têm condições de fazer isolamento, outros não. Brasileiros mais pobres têm que ir à luta, têm que ir ganhar o dinheiro diariamente para encher a sua geladeira. Então, houve o isolamento que foi possível e está acontecendo o que está acontecendo. E há, sim, sinais preocupantes em São Paulo. Basta ver aí o noticiário de hoje. Alguns hospitais já dizendo que aumentou o volume de infecção. Então, não é algo que você possa descuidar. E, insisto, o razoável seria que o presidente da República, rendendo-se à lógica, operasse na mesma sintonia do ministro. Nós não estamos em condições de dar um novo auxílio emergencial. O Brasil está quebrado.
E as reformas, elas são necessárias, mas elas não virão. Isso não é uma inevitabilidade, porque é necessário, vai ser aprovado. Não, é preciso que o governo sue a camisa. E o presidente precisa entrar nesse jogo, até agora ele não entrou. Paulo. Bom, eu só acho que era uma ótima oportunidade de reconhecer que as previsões catastróficas todas que haviam sido feitas não se concretizaram. Na hora de falar de um caos, de um colapso do sistema de saúde, o Josias trouxe um exemplo controverso de Manaus. A gente tem uma população um pouquinho maior do que Manaus. Então, assim, era um bom momento de fazer uma meia-culpa. Olha, a gente falou que o sistema de saúde ia entrar em colapso. Ih, não entrou. A gente falou que ia ter 1,5 milhão de mortes. Ih, não teve. Eu acho que era um bom momento de reflexão e fazer meia-culpa. E não em procurar, mais uma vez, alguma coisa para poder falar mal do presidente Bolsonaro. Porque, assim, o sistema de saúde não entrou em colapso. Não entrou em colapso em 95%, 99% das capitais do Brasil. A taxa de letalidade que a gente tem registrada, né, no Brasil é parecida com a de todos os outros países. O tal do lockdown, que queriam que fosse muito mais severo do que foi, até tá aí, a Organização Mundial de Saúde está dizendo que é ruim, que duplicou a pobreza. E a única coisa que eu concordo com o que o Josias falou, isso sim, é que o Brasil é um país muito desigual e que o lockdown é uma política elitista. É uma política de quem fala, fica em casa, pede iFood, e acha que o iFood chega trazido por um robô. Então, assim, essa não é a pauta, eu só achei que era um bom momento de fazer uma meia-culpa e de olhar para trás e reconhecer os próprios erros, mas pelo visto não vai acontecer. Bola para frente. Josias. Eu não sei quem foi que falou em 1,5 milhão de mortos, isso daí eu não sei, eu não lido com... Não sabe? Eu não lido com bolas de cristal, eu nunca disse isso, eu lido com fatos. Não, mas você leu nos jornais do Brasil. Peraí, Paulo, um minuto. Vai lá, Josias. O que eu sei é que o presidente da República, na origem desse problema, ele defendia lá um tipo de isolamento em que apenas os mais idosos do grupo de risco ficariam isolados e todos os demais iriam de peito aberto para enfrentar a pandemia. E ele, o grande ídolo do presidente nessa ocasião, era o Osmar Terra, deputado Osmar Terra, que era candidato, inclusive, a ministro da Justiça. E a previsão do candidato a ministro Osmar Terra é de que nós teríamos no Brasil 2.000 mortos, no máximo. Teríamos uma imunidade de rebanho com 2.000 mortos. Esta é a previsão que se fazia e com a qual o presidente da República trabalhava. Então, se há alguém que precisa fazer autocrítica no Brasil, é o presidente Bolsonaro. Ele sempre operou minimizando esta pandemia. Era gripezinha, era todo mundo vai morrer um dia, eu não sou coveiro. As frases do presidente estão aí. Ele nunca teve um apreço especial pelo risco que o brasileiro estava correndo. E o risco, ele se revelou muito grande. Nós temos 163 mil mortos. E, como disse, a contagem ainda não acabou. Então, acho que se alguém precisa se reposicionar em cena, é o presidente, ou quem fez esse tipo de previsão. Eu não fiz 1,5 milhão de mortes, eu não trabalho com previsões, eu trabalho com fatos, não com bola de cristal, nada disso. E o fato hoje é que nós temos um problema grave, que ainda não foi encerrado, não temos vacina para lidar com esse problema, temos 163 mil mortos, e é preciso que o país, como nação, tome as suas precauções para que esse problema não se torne mais grave do que ele é. Paulo. Não, se o Josias quer um meia-culpa, eu nunca defendi o Osmar Terra ou nada do tipo, então assim, eu não sou governo também. Eu tava falando meia-culpa geral da imprensa, né? Acho que não disse que foi você, Josias, não sei porque você vestiu essa carapuça, porque não falei que foi você, não. Eu falei que a imprensa, de um modo geral, é uma visão generalizada, propagou. Eu não me lembro de ter lido esse número, não, 1 milhão de mortos. Quem foi que disse? É preciso dizer. Olha... Foi o Átila Yamarino, foi um que defendeu, foi no Roda Viva, saiu em todos os jornais, a previsão que era do Imperial College saiu na Folha, saiu no Globo, saiu no Estadão, mas aí você está saiu no UOL, que alguém... acho que até, lamentavelmente, possa até ter saído aqui na Jovem Pan, mas acontece. Não, você está dizendo então, que assim, alguém fez uma acho previsão? Que é um bom momento de fazer uma meia-culpa. Se você pediu os nomes, eu estou te dando. Não, mas então, você está dizendo que alguém fez uma previsão e que a imprensa registrou. O papel da imprensa é esse. É registrar o que as pessoas falam. A imprensa registrou e propagou como verdade. Então, não é a imprensa que tem que fazer esse propagou como verdade. Isso é diferente. Registrar olha, existe essa previsão e a gente não sabe se vai ser certo. A outra propaga como verdade e trata todo mundo, e a gente sabe como é que jornalista trabalha. Eu não li essas coisas não, viu, Paulo? Você é um jornalista muito experiente e diz o seguinte, todo mundo que não aceita isso é anti-ciência e irresponsável. A gente sabe que isso aconteceu, foi só no Brasil não, aconteceu no mundo inteiro. Eu acho que é um momento de olhar para trás e fazer uma meia-culpa. Mas não quiser fazer, beleza, bola para frente, próxima pauta.